A gente conseguiu trazer hoje a Fran. Oi, Fran, seja muito Oi, bem-vinda! é um prazer mais uma vez estar aqui contigo, Melissa. Olha, gente, quem é aqui do Semente vai ter overdose de Fran essa semana. Tem Fran hoje, tem Fran amanhã, tem Fran domingo. E É isso aí, aí. é, a galera, Fran, eu pedi, né? Não tava nem. Não era pra gente ter essa live agora, mas o que estava acontecendo? Muita gente mandando mensagem no nosso WhatsApp, no nosso direct, querendo informações do curso, querendo saber o que é o curso, querendo saber o que é terapia cognitiva sexual, se é mais uma nova terapia, se é uma nova abordagem. Teve gente que me perguntou isso. Então tem terapia do esquema e tem terapia cognitiva sexual, então tem um monte de terapias cognitivas. Como que é isso? Eu falei, então, Fran, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma palhinha do que vai acontecer nesse final de semana, do que é o curso, né? Tem muita gente que está interessada, tem muita gente que está curiosa em saber. Tem muita gente, inclusive, que nem sabia o que era terapia cognitiva sexual, né? Achava que quando tinha essa temática no consultório, podia ser trabalhado como qualquer outro tipo de transtorno. Então, a Fran conseguiu organizar a agenda dela para estar aqui hoje, excepcionalmente, com a gente nessa live, que vai virar uma aula gratuita, ou seja, a partir de amanhã já está no nosso canal do YouTube. Se você que está aqui assistindo a gente, adora o Instagram, curte tudo no Instagram, dá uma passadinha lá no canal do YouTube, www.youtube.com/Semente Psicologia, faz a sua inscrição, clica no sininho, assim você fica sabendo de todas as aulas que estão acontecendo quando a gente coloca no canal. Enquanto isso, a galera está aqui chegando. Deixa eu só, já tem gente aqui me perguntando cadê a live? Só um minutinho, que é aqui falando aqui. Aqui. E porque como a gente fala pelo Semente aqui, pelo Semente do meu WhatsApp, então a galera já tá aqui. Melissa, cadê a live que eu não tô conseguindo assistir? Cadê a live que eu não tô conseguindo assistir? Olha só, como vocês sabem, a gente aqui no Instagram tem um tempo determinado, então a gente vai trazer, eu vou trazer várias perguntas aqui, vai ser um bate-papo, quase entrevista, tipo Marília Gabriela, uma primeira palavra que aparece na sua cabeça, Fran, uma palavra só. Adoro. E aí a gente vai todo o tempo. Claro que, como aconteceu na live que a gente falou sobre ciúmes, que bombou aquela quantidade de gente que fez pergunta, que foi no YouTube, que compartilhou, foi maravilhoso. A gente vai respondendo também as perguntas dos nossos telespectadores. Agora, de 80, né, gente? Telespectadores, a gente diz da idade que a gente tem, né? Condenou. Vamos lá, então. Vou seguindo aqui o meu roteiro para a gente não se perder. Cadê aqui? A gente ainda vai arrumar um teleprompter. Tá? Fran, primeira pergunta que eu inclusive já escutei de alunos quando eu dava supervisão na faculdade, lá em Umbá, sobre a questão da temática sexual. Né? E eu lembro que uma vez eu tive que trabalhar isso um pouco com um aluno especificamente, ele estava meio envergonhado, né, sobre falar sobre sexo com uma paciente dele e tal. E aí eu falei, mas essa demanda vai aparecer. Aí ele falou assim, não, mas eu não sou sexologista. E aí causou um certo, não, gente. E aí eu vejo que muita gente da psicologia ainda tem as questões aí, né, nesse campo da sexualidade. Então, assim, primeira coisa que eu queria que você falasse com a gente é se de fato, né, tem queixa sobre questões sexuais de formas gerais, né, no consultório. Porque a Fran, gente, deixa eu só explicar, a Fran, ela é psicóloga clínica, ela não é sexóloga. Teve gente que me perguntou se você era sexóloga. Ela é psicóloga, com mestrado e doutorado em psicologia, não é isso, Fran? Fala aí um pouquinho. É isso aí. É isso aí, eu sou psicóloga clínica, terapeuta de família e casais, né? E em função dessa demanda multiconsultória de psicoterapia para casais, essa demanda
né, de entendimento e de intervenção das queixas sexuais se faz muito presente, tá, Melissa? Respondendo um pouco o que você falou, é sim muito presente. Tem aumentado muito a procura, o que de certa forma é bom, né? As pessoas estão procurando se comprometer e tentar estabelecer outras formas de lidar com esse comportamento sexual, né? Aprender com isso, né? O tema da sexualidade, do comportamento sexual é um tema muito difícil, né? Não devia ser, porque é o nosso corpo, é o nosso prazer, né? Mas é tabu, né? Pela forma como a nossa sociedade se organizou, né? Ter o corpo escondido, o corpo que, de certa forma, precisa ser controlado, né? E aí a gente não lida da melhor forma com esse tema. E aí, trazendo um pouco da história aí dessa pessoa que você atendeu, desse seu aluno, eu acho que é um compromisso não só do psicólogo, mas dos profissionais de saúde de uma forma geral, entenderem e estudarem esse assunto, né, do comportamento sexual, da sexualidade, dos pilares da sexualidade. A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, né? Para a gente falar de sexo, a gente precisa entender que sexo ele tem diversas formas, né? Tem diversas possibilidades e entendimentos, né? A relação de gênero, relação de papéis sociais e sexuais, né? A gente precisa entender isso para a gente poder ajudar. Mas sim, Melissa, tem aumentado muito a procura. Na verdade, atualmente tem aumentado mais, porque por muito tempo, a gente vai discutir isso amanhã, a medicação funcionou muito terapeuticamente, né? Principalmente na queixa do homem, né? Final da década de 90, com a entrada do Viagra, essa questão da ereção, essa questão até do desejo masculino, foi, entre aspas, resolvida pela medicação, né? O que não teve paralelo com as queixas femininas, principalmente, a gente não tem uma medicação para o desejo feminino, né? A indústria farmacêutica está correndo atrás, não vai demorar para isso acontecer. E esse atraso, de certa forma, foi bom, principalmente para as mulheres e para esse incremento aí de recursos cognitivos e de intervenção para a gente trabalhar esse tema. Tá? E aí você falando já de uma certa forma esse tema tal, deixa eu tentar ficar um pouquinho mais claro que tipo de queixa que aparece no consultório. Então assim, então tá, vai ter queixa sexual. Mas o que as pessoas chegam no consultório falando? E uma coisa que a gente conversou em outro momento, tem que ficar muito claro, né, Fran? Que nem sempre essa é a demanda primária. As pessoas vão para o consultório, homens ou mulheres, e dizem, eu vou fazer terapia porque o meu desempenho sexual não tá legal, ou porque eu e meu marido a gente deu uma esfriada, ou porque eu queria, eu sinto... Não, muitas vezes isso vem, inclusive, da relação de confiança com o terapeuta, né? Exatamente. Então, que tipo de queixa já apareceu para você, por exemplo? Que tipo de reclamação, de questão, de dor, de sofrimento aparece quando a gente fala de sexualidade no consultório? Vai depender um pouco do encaminhamento, né? Se essa demanda aí que você falou que a gente vai peneirar, principalmente no atendimento de casal, né, que chega com uma dificuldade, um afastamento, uma procura por separação, a gente peneira e a gente vai ver talvez a principal queixa em termos de número, que é a dificuldade de desejo, tá? Principalmente do homem e da mulher. Tá? Então, por trás dessas queixas de casal, existe muito essa questão de desejo. A gente não tem mais desejo um pelo outro, a gente se afastou muito. E alguns mitos, né? Então, se eu não tenho desejo, se eu não amo mais, algumas coisas nesse sentido, né? Os casais costumam avaliar, né, o amor a partir do tesão, a partir do desejo, né? E eu vou falar um pouco amanhã sobre essa diferença. O desejo, ele é espontâneo, mas ele pode ser também responsivo, ou seja, às vezes, depois de um dia de trabalho, eu não tenho realmente desejo. Eu tô cansada, né? Quando você recebe no começo do ano que você tem que pagar, do mês, que você tem que pagar um monte de conta, você não tem muito desejo. Mas tem como a gente desenvolver isso,
né? Quando está no final do semestre, com 30 mil trabalhos para corrigir. Exatamente. Né? Estressada. A gente não vai ter tanto desejo, mas o desejo ele pode ser responsivo também, né? A partir do momento que a gente relaxa, que a gente se encosta, né? Essa é uma primeira queixa, sabe, Melissa? Muito frequente, a questão do desejo. Né? E as pessoas chegam falando, eu quero desenvolver o desejo, eu tenho problemas porque eu não tenho mais desejo, uma cobrança muito grande, né? A gente vive num mundo muito de aparências, né? A mídia traz isso pra gente, a cultura do corpo, né? Então a gente cresce, e a pornografia também, né? O jovem vai se desenvolvendo achando que o desejo ele é assim, né? Logicamente, quando a gente tem 20 e pouco... Exatamente. Logicamente, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem um desejo mais aflorado, né? Mas existe o desejo que ele também ele é desenvolvido por uma série de questões, né? Às vezes contato de pele, mas às vezes também admiração, uma conversa, um bom papo, né? Uma conversa interessante. Mas, enfim, também tem, Melissa, aí em geral, por indicação, né, de ginecologistas, urologistas, psiquiatras, neurologistas, as questões mais de disfunção, né? A gente tem que diferenciar as queixas sexuais. Queixa sexual, ela diz assim, de eventos isolados, que podem até se repetir, mas eles não são cronificados. E as disfunções que representam aí uma dificuldade grande de funcionamento ou, entre aspas, uma incapacidade. E aí a gente tem as disfunções mesmo do DSM-5, trazidas pelo DSM-5, né? Que são as de ejaculação precoce, de ereção, de desejo, né? Do desejo masculino e feminino. O masculino a gente chama de desejo hipoativo. A questão de desejo, voltando a falar, tem sido muito frequente. E por que o tratamento é muito nesse sentido cognitivo? Daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais sobre a terapia cognitiva sexual. Porque se entende que essa questão é muito relacionada às crenças, sabe, Melissa? A forma como a gente aprende a lidar com a questão do sexo, né? E o desejo está muito relacionado a isso também. Quer dizer, quando a gente vive num mundo de excesso de cobrança, excesso de trabalho, logicamente a gente não vai ter esse desejo tão aflorado assim, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar. E é legal do jeito que você está falando, igual você falou que vai falar um pouquinho mais sobre terapia cognitiva sexual. A gente falou um pouquinho disso na live de ciúmes, né? A gente falou um pouquinho sobre o quanto alguns temas, por mais óbvio que pareça, né? Para a psicologia seria um tema de muita discussão importante, tem muito profissional ainda com preconceito em relação a isso. Falou várias vezes a respeito disso. E eu acho que quando a gente fala do assunto sexual, a gente sabe que na psicologia, principalmente na psicologia clínica, a gente tem umas panelinhas, né? Por abordagem. Sim. Às vezes fica meio que uma discussão fla-flu que não leva para lugar nenhum, que hoje está todo mundo sabendo que isso não é o objetivo, né? Mas eu sinto que tem muito profissional que quer trabalhar a terapia cognitiva e fala assim, não, mas sexualidade de uma forma mais específica a gente leva para psicodinâmica, a gente leva para psicanálise, onde vão ter mais recursos, e aí vai ter o Édipo, vai ter o ID, vai ter o inconsciente. E, na verdade, a gente está aí com a terapia cognitiva, como você vai falar daqui a pouco, com um monte de recursos terapêuticos, e mais do que isso, que eu acho que você já sinalizou agora, uma compreensão, um entendimento do fenômeno das disfunções sexuais e da queixa sexual. Eu já estou até antecipando que é óbvio. Eu sou Senete. Ela mandou todo o material para mim, para que eu pudesse... Eu li esse material todo antes, entendeu? Eu vou fazer uma fofoca com vocês. Ontem, na hora que a gente estava discutindo, a Fran virou para mim e falou assim, Mel, pode fazer as perguntas, pode organizar o roteiro, mas a gente não pode dar spoiler. Eu falei, vou dar spoiler se eu puder, porque o material tá muito bom. Eu não vou ficar selecionando parte disso aqui vai para aula, parte disso aqui vai para lá. A gente vai falar o que quiser. A gente vai disso e falar da aula também, tá ótimo, tá tudo certo. A gente vai dar spoiler mesmo. Isso que é importante. Só que olha só, deixa eu voltar uma coisa que você falou aqui, a gente já falando dessa coisa, né? Psicólogo mesmo, às vezes cabeça de nós, né? Essas coisas.
Você falou dos mitos. E não falar de mito nesse momento politizado, né? Estamos aí falando de fake news. Sim, O que sim. tem no campo? Eu fiquei chocada com a quantidade de fake news, de mitos, Sim, mitos muitos na mitos. via cognitiva sexual. Sim. Não, eu falei, gente, mas é muito. Alguns até eu reconheço que eu falei, olha, eu também A gente estava divulgando compartilha. fake news aqui, né? Que a gente tem, né? Uhum. Esse ranço, assim, né? Do preconceito. Então, eu queria que você me falasse de algum, tipo fofoca mesmo, de alguns mitos que você vai falar amanhã, entendeu? Não tem problema, compartilha, não tem problema. Você quer estar aqui e ainda não puder participar do nosso curso amanhã, não tem problema, já vai ficar sabendo de alguns mitos que você vai falar amanhã na nossa aula, alguns fake news que estão relacionados a essa temática. Tem vários, né, Melissa? Porque esse assunto ele tem por trás um desconhecimento muito grande da população e também de nós profissionais, tá? Então, assim, o Uhum. profissional, de antemão já falo, o profissional que quer trabalhar com esse assunto, ele precisa estudar muito, ele precisa se haver com os próprios preconceitos, quebrar barreiras, quebrar paradigmas, né? Porque a Uhum. sexualidade, ela se põe de diversas maneiras, né? Mas a gente se vê, né, o ser humano de uma forma geral, preso a barreiras que fazem com que ele tenha dificuldade e tenha crenças enrijecidas, né? Eu vou colocar talvez a principal delas, que tem a ver muito com essa discussão que a gente fala sobre essa questão mesmo do papel da mulher, né? Ainda se tem, inclusive por parte da própria mulher, a ideia de que é o homem que dá prazer, né? Que eu preciso arrumar um homem bom, que seja bom de cama, para me dar prazer. Isso é um mito, né? Porque, na verdade, a relação sexual ela é de troca, né? E Ela quem é o tem que te quê? dar prazer é de troca. De Ah, troca. O que você entendeu, Melissa? trópico, eu falei, opa, palavra nova aqui, tô até interessada. E a gente, esse mito do que o homem tem que dar o prazer, ele coloca o homem numa exigência muito grande e boa parte das disfunções masculinas vem em função de que o homem do século XXI, ele é muito exigido, tá? Ele sempre teve muito mais liberdade sexual, historicamente falando, mas ele não tinha que dar resultado, né? Hoje em dia a mulher é mais exigente, né? E avalia esse parceiro muito, mas ao mesmo tempo ela é uma exigente passiva. Ela exige muito, mas ela fica numa posição de que é ele que tem que me dar o que eu quero, o meu prazer, o meu desejo, enfim. Esse é um mito muito grande, que a gente precisa já tentar flexibilizar ele na clínica, né? Porque isso coloca o homem num lugar de performance, de performático. O homem tem que fazer malabarismos mil, que tem muitos que conseguem fazer, é uma aprendizagem, mas isso esbarra na dificuldade de outros, né? E também coloca a mulher, às vezes, numa posição de esperar, né? E aí, como isso não acontece, de se sentir inadequada em função disso, tá? Esse é um grande mito, tá? Outro mito também, lembrando, né, são vários, a gente vai falar sobre isso amanhã, um mito interessante para quando a gente vai flexibilizar as formas de ter relação sexual, né? Porque a gente vai ter que trabalhar isso. As pessoas acham que as relações sexuais a principal, né, relação sexual é coito penetrativo, né? E o que se pensa é exatamente isso, né? Coito penetrativo. E relacionado a esse mito, né? As mulheres, por exemplo, chegam super frustradas achando que não têm problemas porque não atingiram o orgasmo, né? Aí eu tenho problema, eu nunca tive um orgasmo. E você vai investigar e, na verdade, ela não conseguiu ter um orgasmo vaginal penetrativo, né? Mas não por dificuldade dela, porque na masturbação ela consegue, né? Mas pela forma como esse coito está sendo realizado, né? E aí um mito associado a isso é que a ejaculação do homem representa o fim da relação sexual, né? E é possível, né? Quer dizer, quando essa situação acontece, em geral, para a mulher que não conseguiu atingir, né, esse objetivo do orgasmo
com o homem ou antes, ela desiste, né? Ela desiste, ela acha que não tem mais o que fazer a partir dessa ejaculação. E a gente precisa flexibilizar isso. É possível ter massagens, é possível continuar com algum outro tipo de situação que gere essa possibilidade de ter o prazer e continuar, né? Mais Tem alguns um termo, mitos. eu tenho um termo que eu falo com os pacientes meus, quando a gente vai trabalhar a questão da sexualidade e tal, e elas ficam meio chocadas a primeira vez que eu falo, mas eu acho que é bacana. Sexo é um abraço com benefícios. É um abraço, você tem benefícios, você tem paciência em algumas áreas. Porque eu percebo que muitas mulheres, elas se queixam assim, poxa, eu queria dormir e queria que ele me abraçasse, me aconchegasse. Mas aí ele encosta no meu seio e eu já fico tensa. É muito engraçado. Quando ele encosta nas costas, você não fica tensa. Quando ele encosta na nuca, você não fica tensa. Mas quando ele toca, ou ela toca, né? A gente está pensando aqui apenas numa relação heterossexual, mas isso acontece inclusive em relações homossexuais. Quando encosta em partes que você considera, né, eróticas e, portanto, você já fica tensa. Por quê? Ah, porque quer dizer que ele já quer sexo. E eu quero carinho. Mas não podem ser as duas coisas. Um abraço com passe livre, e naquele dia você vai ter passe livre, mas é aquela coisa assim, tem o passe livre, mas o parquinho ainda não está funcionando, né? Então vocês só estão ali admirando, passeando, se curtindo, né? Chegaram 2 horas antes, os brinquedos ainda não estão funcionando, então vocês só estão comendo pipoca, tá tudo certo. A gente tem que usar bastante metáforas aqui, por conta do horário do Instagram, ao vivo e tal, não tem jeito, né? Vou ter que usar. Sei também nisso. Sabe, eu sou taurina. Os meus exemplos são com comida, meu bem. Então eu vou falar de sexo. De pipoca, tá tudo certo. Todo mundo que acompanha os meus lives já sabe que eu faço isso mesmo. Então, eu achei que essa metáfora tem contribuído para o entendimento de alguns pacientes, que é isso. Por que pode passar a mão nas costas? Por que pode fazer massagem nos pés? Mas em partes em que você considera mais erótica, você não pode, você se sente desrespeitada. E aí começa a abrir um espaço de discussão, né? De que, olha, isso é possível, isso não é... Porque eu acho que entra nisso que você falou, né? Sexo é um espaço de coito com penetração. Não, é um abraço. É isso aí. Claro. Quando eu digo passe livre aqui, é dentro de uma perspectiva de respeito. Sim, né? de parceria, não é né? Passe livre. E aí você bate em um outro mito, Melissa, bastante comum entre as mulheres, é o seguinte, que se elas entrarem numa relação sem desejo, elas estão sendo, entre aspas, usadas, né? E às vezes tem que se trabalhar que às vezes esse desejo vai ser responsivo, ou seja, eu estou cansada hoje, nesse momento eu não estava muito disposta, mas a partir desse contato as coisas vão fluindo, né? Esse é um mito também, de que se eu não quero, eu não tenho que ceder. Logicamente, a gente tem que avaliar as relações abusivas, a gente tem que ter cuidado. Mas é possível, às vezes, desenvolver esse desejo a partir das carícias, a partir de um relaxamento, a partir da experiência de eu estar ali naquele momento, né, de uma atenção para aquele momento, e não ficar pensando no depois ou no que aconteceu antes, né? Enfim, a terapia cognitiva sexual é no sentido de a gente trabalhar essas crenças. E para a gente trabalhar as crenças, a gente tem que entender que existem muitos mitos relacionados ao comportamento sexual e à sexualidade de uma forma geral. E aí você já está falando de terapia cognitiva sexual. Eu queria então que você já falasse o que é terapia cognitiva sexual, né? Por que a gente não tem terapia cognitiva com técnicas para o sexo? E sim, terapia cognitiva sexual. O que é essa abordagem leve em consideração, né? E aí, assim, é diferente dela em relação às outras coisas. Fala de uma maneira resumida, o que seria isso?
Então, a terapia cognitiva sexual, ela surgiu no entendimento que precisa sim, que a TCC, né, ela está dentro das terapias cognitivo-comportamentais, mas que precisava dentro deste grande pacote um conjunto de técnicas e teorias específico para queixa e para dificuldade sexual. Porque antes acontecia isso que você falou, Melissa, eu pegava a terapia cognitiva de uma forma geral e aplicava nas queixas sexuais. Né? Logicamente tem benefícios, mas quando a gente pensa que tem uma teoria pensada especificamente para essas questões, que estuda, que está antenada com as publicações e com as pesquisas, né? Que reflete sobre as técnicas, né? Porque vão ter técnicas, por exemplo, cognitivas, né? Que, por exemplo, trabalham em pensamento automático, a gente já vai falar sobre isso amanhã, que elas são muito interessantes, mas elas são muito... elas tendem a gerar iatrogenia nas questões sexuais. Por quê? Porque o que a gente não quer é que o paciente, na hora lá da relação sexual, fique hipervigilante ou fique fazendo avaliação de pensamento. Entendeu? Naquele momento, o que a gente não quer é justamente isso, porque a gente quer que ele relaxe, que ele sinta o corpo dele, que ele sinta as carícias, né? Então a gente não quer que ele fique atento às cognições naquele momento, né? Então isso foi... Não estou disposta a fazer homenagem. Na hora da relação, eu estava com a cabeça. Eu não estou afim de participar. Estou pensando na Melissa agora, na Fran, também não. Eu não estou disposta a participar. Não fui convidada, mesmo que seja, eu não quero. Aí ele disse, como assim, meu filho? Pensa em mim no momento que não vai dar certo. É justamente isso que a gente... Então, assim, é um conjunto de conhecimento, vindo aí sim da terapia cognitiva, é uma perspectiva integrativa, tá? Então a gente vai ter aí aspectos cognitivos, aspectos comportamentais e também contextuais, a terceira onda também, né? Trazendo um pouco dessa questão mesmo, a gente ampliar essas questões, técnicas de relaxamento, técnicas de atenção plena, né? Então, mais pensadas especificamente para queixas sexual, dificuldade sexual, ampliação de estratégias, flexibilização de estratégias, enfim, comportamentais. Agora, só uma dúvida que eu acho importante a gente colocar aqui. Falar de terapia cognitiva sexual não é a mesma coisa que falar de terapia de casal, não é? Porque a gente pode trabalhar a sexualidade do casal, mas também pode trabalhar de maneira individual, não é isso? Lógico. Porque, inclusive, a gente recebe pacientes na clínica que não têm relação estável, né? Que não namoram, que não têm parceiros, né? E é possível, sim, a gente fazer, né, flexibilizar, entender essas queixas, esses pensamentos, essas estratégias estabelecidas, sem contar com essa parceria. Logicamente que o contexto relacional do casal, ele é um contexto muito rico, né? Para a gente desenvolver técnicas e testar técnicas e flexibilizar esse entendimento, né? Então, sim, a terapia cognitivo-comportamental, ela se beneficia, sim, desse atendimento duplo, né? Ou até triplo, depende da relação, né? De quando nessa parceria, dessa possibilidade. Mas sim, o atendimento individual ele é super possível também, pelo contrário, muito indicado. Então, assim, uma coisa que eu acho que para quem está aqui assistindo a gente, né, nesse momento, ao vivo, ou vai assistir a gravação dessa live, uma coisa que é muito importante vocês prestarem atenção é que a gente não está mais dizendo que o fenômeno sexo deve ser visto apenas por uma determinada abordagem ou outra. O que a gente está dizendo é que é possível interpretar o fenômeno sexualidade também pela terapia cognitiva. Sim. Eu sempre tenho esse cuidado, porque o nosso objetivo não é dizer que uma abordagem funciona, não funciona. A gente já evoluímos esse passo, né, gente? A gente está mais no caminho do nosso lado que qualquer coisa nesse sentido. Então, dentro o que é a sexualidade, né? Tanto da forma saudável, quanto do sofrimento, né? Dos distúrbios, assim. A terapia cognitiva, ela consegue ver. E eu sempre falo isso em todos os meus lives. A terapia cognitiva também é profunda.
Então, você imagina uma pessoa que acredita que ela não merece ser feliz, que ela não merece ser feliz porque ela é defeituosa, porque ela é feia, porque ela tem um corpo inadequado, qualquer coisa nesse sentido. Sim. É óbvio que isso vai gerar consequências também para a vida sexual. E ela acreditar que ela não merece ser feliz, cara, não tem nada mais profundo do que isso. A gente pode até discutir, porque também na terapia cognitiva se discute, ok, a origem de você acreditar nisso, né? Pensando de uma terapia cognitiva mais ampla. Mas é importante vocês pensarem, né? Os profissionais que estão aqui nos assistindo, que sim, a terapia cognitiva ela está ocupando um espaço de entendimento muito bom no campo da discussão da sexualidade. E aí, assim, já falando dessa questão de sofrimento, eu vi também no material que você vai falar de vários distúrbios, né? Disfunções, desculpa. Disfunções sexuais. Você pode falar pra gente de duas disfunções que você vai falar no curso de amanhã? Uma disfunção sexual masculina e uma feminina? Dá um spoiler assim. Dá spoiler. Eu vou falar de todas elas, né, pela abordagem do DSM, sim, como que ele tem interpretado, né, ele tem interpretado as dificuldades sexuais como função, né, quer dizer, como eu funciono, tá? As disfunções femininas tem as de dor, as de dor são muito, como é que eu vou dizer, desafiadoras, né, que a gente chama de disfunções de dor, penetração, tá? Que aí a gente coloca né, a vulvodínia, né, o vaginismo, vulvodínia, são dores específicas da vulva, vou explicar isso. São mulheres, fala devagarzinho, né, só para eu escutar, que eu não entendi. Vulvodínia, são dores na vulva, né? São dores na camada mais externa aí, da genitália feminina, né? Não, se vocês já ouviram falar, vocês compartilhem aqui. Se alguém já ouviu falar, atende gente com esse problema. Eu nunca nem ouvi falar. A vulvodínia, ela está relacionada a algumas infecções, algumas alergias, por exemplo, a produtos de higiene, né, como sabonetes íntimos, por exemplo. Mas é também muito de baixa imunidade, né? Ou dificuldade mesmo com os próprios fluidos, né? Enfim. O vaginismo, talvez, das dores, né, femininas, seja o mais comum, né, que é uma contração, né, da parede ali da vagina, dificultando ou impedindo a penetração, né? E aí a gente volta para aquele mito, né, de que sexo é só penetração, né, Melissa? E com isso as pessoas ficam com muito medo da penetração, né? Logicamente, essa disfunção feminina, por exemplo, do vaginismo, das dores, elas têm abordagem multiprofissional, tá? A gente trabalha junto com o ginecologista, com o fisioterapeuta, né? Que às vezes trabalha aquela musculatura ali pélvica, fisioterapeuta, né? pélvico, né? Exatamente. E do ponto de vista masculino, a gente tem as de desejo, as de ereção, né? A dificuldade de ereção e as de ejaculação, né? A principal de ejaculação mudou de nome agora, não é mais precoce, é prematura. Ejaculação prematura, tá? Bastante comum, né? Justamente porque a gente está nesse meio de desempenho, onde o homem precisa desempenhar, né? O homem precisa, ele é cobrado a estar ereto e a não ejacular, né? Ou seja, ele tem que ser uma máquina. Um robô, né? E aí entra exatamente a história. Tem que ser um robô, viril, né? Um órgão significativamente propulso. Uma mulherada aí tensa em relação a isso. E aí, ó, gente, é uma matemática que não vai dar certo. É isso aí. Querendo ou não, dói, e aí não dói, e aí como é que... E aí, assim não tá bom, assim não se faz assim não tá direito. Então é um excesso de
das duas partes, né? Excesso de exigência, né? Excesso de expectativa, e que não respeita o ritmo de cada um, a arte do encontro, a arte do cheiro, né? O O abraço toque, com benefício. o abraço com benefício, o toque, né? O tempo, né? Enfim, vai tudo sendo exigido em detrimento aí desse cuidado um pouco maior na construção desse clima erótico, né? Desse clima que gera desejo e excitação, né? Tá. Entender que os... E aí eu quero pegar isso que você está dizendo. Eu já falei aqui na live, que eu já li seu material, peguei mesmo parte do seu material e achei duas frases que eu quero que a gente, né, fale sobre elas aqui, que eu achei um tapa de luva de boxe, luva de pelica. Não vou dizer qual parte que eu peguei não, tá, gente? Não, o material vai ter que... com aula de você vai ter que fazer o curso. Mas eu achei tão poderoso essa frase que a Fran colocou no slide para a gente discutir, que ela disse o seguinte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que quer dizer essa frase. Você disse assim, as pessoas pensam em sexo durante o sexo, mas não em conteúdo erótico. Achei isso. O que quer dizer as pessoas pensarem em sexo durante o sexo, mas não em conteúdo erótico? É o cerne das dificuldades sexuais, sabe, Melissa? É o resumo das dificuldades sexuais. As pessoas que apresentam tanto queixa quanto disfunção, elas ficam mais preocupadas em avaliar o próprio desempenho ou do parceiro do que relaxar e curtir aquilo como um momento de pele, um momento mesmo de encontro, né? As pessoas, né, e aí é muito cognitivo, né? As pessoas, as pesquisas indicam que as pessoas ficam durante o sexo pensando na sua própria performance e a do colega, né? Então, olha, eu vou perder a ereção, assim eu não gosto, assim não vai dar certo, assim vai acontecer como na vez passada que a gente, né, que eu não consegui atingir o que eu esperava, né? Aí agora, dessa forma, eu lembro daquela vez, né, que foi super frustrante. Então, pensa em sexo, mas... Isso que você está sendo boazinha. Porque a gente ainda tem que é um pouquinho mais disfuncional, que nossa, se ele tocar essa parte do corpo, nossa, ele vai ver que essa parte não é tão legal. Meu Deus, aí ele vai perder o tesão em mim. Não, aqui não tá bom, aqui não tá... Nossa, se ele olhar para essa parte do corpo, ele vai achar que eu tô horroroso, que eu tô horrorosa. E aí você não só pensa no desempenho, quanto você material erótico, né? Material sexual. Aí você fica pensando o tempo todo que uma frustração do corpo que você não tem, do corpo que você gostaria de ter. Aquela vez que não deu certo, isso permeia todo o funcionamento de quem tem dificuldade ou queixa, ou principalmente disfunção. Mesmo antes de acontecer, eu estou lá no meu trabalho, pensando, né, amanhã sábado, pode ser que role, eu já estou pensando, não vai ser bom não, porque eu engordei, porque não sei o quê, porque, né, enfim, uma série de pensamentos de excesso de exigência, né, excesso de inadequação, de culpa, né, de questões mesmo de recato até, que fazem com que você entre com dificuldade, você entra com rebaixamento mesmo de funcionamento. E aí eu acho que essa frase que, né, que está colocada no curso, como você diz, é o grande resumo do curso, ela na verdade a gente ainda mata outro coelho com uma cajadada. Que é um outro mito, que é a história da fantasia sexual, né? Porque aí também, então, ok, a gente não vai pensar no desempenho, a gente não vai pensar nisso, a gente vai pensar em conteúdo erótico. E aí, no primeiro momento, quando você me fala, vamos pensar em conteúdo erótico, a primeira ideia que me passa pela cabeça é fantasia, né? Não, mas fantasiar, mas se você tá fantasiando, você não tá conectada com o parceiro. Se você tá fantasiando, significa que você tá usando o parceiro. E aí a gente vem para um outro mito, não é isso? Ou seja, a fantasia, né, ali fazendo parte desse conteúdo mental,
desse conteúdo cognitivo, porque a fantasia são imagens, Sim. né, de pensamento, cognição, terapia cognitiva, ó, bonitinho. O que acontece? A fantasia, então, é um elemento crucial para diminuir essa ansiedade, essa tensão, né, e melhorar o desempenho a partir do momento que isso acontece. Mas o conteúdo erótico, as fantasias, elas só vão começar a aparecer, Melissa, a partir do momento que a gente vai conseguir flexibilizar as crenças, os autoesquemas sexuais, né? Os mitos. Então, para eu conseguir fantasiar e relaxar nessa fantasia, para que a fantasia não seja mecânica, né? Vou pensar de uma forma né, enrijecida, eu preciso trabalhar por isso a questão cognitiva, essa minha autopercepção das coisas, como que eu me vejo enquanto parceira sexual, em relação ao meu corpo, né, em relação ao meu prazer, né? Um outro aspecto que a gente não falou ainda, Melissa, que eu vou falar bastante no curso, as pessoas ainda têm muito desconhecimento sobre o que é a relação sexual, sobre a genitália sexual feminina e masculina, tá? Isso é democrático, tá? Não tem a ver com nível de escolarização. A gente vê doutores com dificuldade de achar a uretra e coisas nesse sentido. Eu fiz aquele live sobre dedo podre, né? Fiz recentemente dedo podre, essa nossa mania de escolher relacionamentos fracassados, você já escolhe. De cara, né? Nessa live de uma série que eu tinha acabado de assistir, chama Brincando com Fogo, que está no Netflix, que é um reality show em que é muito legal esse reality show. Eu particularmente gostei bastante. Então é tipo assim, vai todo mundo para uma ilha, né? Aí todo mundo vai lá, os caras mais top da galera. Tanquinho, as mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas, e eles não podem fazer sexo. Na verdade, eles não podem fazer sexo, eles não podem beijar, eles não podem fazer nada. Então você imagina que são pessoas absolutamente sexualizadas, né? Uma ilha. Exatamente. Se eles fazem sexo, eles vão perdendo dinheiro, e é o dinheiro da galera, né? Nossa, são pessoas absolutamente sexualizadas. E aí, a proposta, na verdade, dessa série é ir para o caminho oposto das outras séries de reality show, que é criar conexões. Então, eles vão passando ao longo do período que eles estão lá, chama Brincando com Fogo. A Gabi tá perguntando, chama Brincando com Fogo. Tá? Tem lá na Netflix. E aí, eles vão passando por dinâmicas, né? As mulheres passam por algumas dinâmicas, os homens passam por uma dinâmica. E tem uma dinâmica lá, que é se conectar com a sua feminilidade, com o seu corpo. E aí elas ficam em cabines, aí fazem várias atividades, e numa delas é ficar numa cabine, pegar um espelho e ver a vagina. Sim! Oi? Sim! 9 mulheres hipersexualizadas que nunca viram a sua própria vagina. Sim, Melissa. Tá falando assim, mas é porque não... Claro que sabe, gente. Elas estão ali no programa, elas foram escolhidas porque espera-se que elas não tenham tabu, que elas não tenham vergonha, né? Que elas não tenham vergonha do próprio corpo, tanto que usavam biquíni, né? E às vezes realmente ali se pegavam, ficavam peladas. Teve uma que ficou pelada para pegar o outro carinha, né? Não tava nem ligando se tava pelado, estava aparecendo as câmeras, mas não tinha visto nunca a própria vagina. Sabe, e é super indicada a questão do espelhinho, tá? Ainda é uma técnica comportamental muito utilizada. E sabe uma questão, um mito relacionado a esse desconhecimento, quando a gente pergunta qual que é o principal órgão feminino sexual? Qual é, pessoal? O pessoal responde logo a vagina, mas não é, gente. O nosso principal órgão é aquela pontinha, mas que na verdade ele é um órgão grande, que precisa ser valorizado, precisa ser ritualizado, que é o clitóris. É o nosso, né, da questão feminina. É o grande órgão sexual e ele é responsável pelo maior número de prazer e de
de orgasmo, né? E as mulheres não sabem, acham que na verdade é como se ele fosse um coadjuvante. Ele não, é principal, é o ator que precisa ser conhecido e valorizado, tanto pelos homens quanto pelas mulheres, as diversas parcerias, né? E aí é E aí é um interessante. mito. E é um mito também que a gente tem alguns. Eu tô lembrando aqui de um episódio que eu assisti de Friends, bem um dos primeiros. E aí, eu acho que é. Eu não vou lembrar do nome daquele personagem, que é o tipo italiano, o que faz piada tal, né? E. Não, é o Chandler. É o Chandler, aquele que depois casa com a Mônica. E aí eles não estavam nem casados, não tinham nem namorando. E aí ele falou, não, porque eu encontrei com fulana e foi muito bom, tal. Eu peguei as dicas de vocês. E aí meio que não usam, né, os termos sexuais, mas ele fala assim, eu encontrei, consegui fazer com que ela encontrasse os 4 pontos mais interessantes do corpo dela. Lá, são os 4, Aí tá a Rachel e a Mônica falando, que legal, mas a gente vai te ensinar que você vai pro ponto 1, depois você vai pro ponto 2, você vai pro ponto 3, no 5, no 14, e ele já tava assim, mas 14 pontos? E o ponto 16, você foi ele? 16? Como assim 16? E ele foi ficando chocado com a quantidade de pontos. E aí o grande problema é que, como as mulheres também não conhecem o próprio corpo, né? Não conhecem o próprio corpo, elas também acabam acreditando que só tem, né? Tesão, excitação na parte daquela. E daquela determinada maneira, e daquele único jeito, que a gente observa muito nesse sentido. Um ciclo de fake news. Fran, eu preciso fazer a última pergunta, porque faltam 10 minutinhos para acabar a nossa live. Rápido, né? Eles cancelam gente. Aqui cai. Eu sei. Entendeu? Bloqueio, gente. Olha só, outra frase que eu achei formidável, que é que você fala o seguinte, quem tá aqui? Melissa ensina bem, Netflix tá perdendo. Tá. Você garota propaganda da Netflix, Melissa. O objetivo da terapia cognitiva sexual não é corrigir a disfunção, é trazer o prazer para a pessoa. Quando eu vi isso, eu quase falei, que coisa mais linda isso! Fala para esse povo, enfia na cabeça desse povo que está escutando a gente. O objetivo da terapia cognitiva sexual, que é isso que você vai passar o final de semana inteirinho. Ela vai falar de disfunção, gente, vai falar de disfunção. Ela vai falar de problema, vai falar de problema, vai falar de técnica, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é corrigir a disfunção. O objetivo é trazer o prazer. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O objetivo aí, né, Melissa, é ampliar, né, a noção de corpo, né, a noção de dificuldade, né, quebrar um pouco esse paradigma de que, na verdade, a gente tem objetivos muito definidos a serem alcançados, né, de que a gente precisa corrigir alguma coisa. Existem algumas disfunções que a gente consegue, de fato, corrigir. Outras, por exemplo, pessoas que tiveram problema de próstata, por exemplo, ou idosos, a gente não vai conseguir, de uma forma significativa, resolver a questão, por exemplo, da dificuldade de ereção, né? Ou vai ter que associar realmente com a medicação. Mas é importante a pessoa perceber que ela tem como ter prazer para além dessa disfunção que ela apresenta, né? Para algumas lesões específicas, né? Quebrando um pouco essa ideia de que eu preciso corrigir, eu tenho um problema a ser resolvido e esse problema é que me orienta. Não, o que vai nos orientar é uma outra vivência de corpo, é a ampliação do erotismo, né? Eu entender como que o desejo pode ser paralelo a todo esse funcionamento, né? Eu me valorizar enquanto pessoa, né? Enquanto corpo, né? Enquanto uma série de sensações, né? Então a gente tira o foco da disfunção. Porque o sexo é igual à alimentação, né? Não dá para todo mundo. Todo mundo gosta de brócolis. Sim. Não é todo mundo que gosta de chocolate. Não é todo mundo que gosta de Nutella, gente. Não, mas sexo bom, né? É a mesma coisa. Todo mundo que sabe comer gosta de brigadeiro, todo mundo sabe comer gosta de Nutella. Então, né? A criança começa a comer, tem que comer de tudo. Gente, de tudo é muita coisa.
Você já come brócolis? Quer que coma brócolis, couve-flor, pimentão? Não. Porque, na verdade, a sensorialidade do corpo, ela é diferente para cada um, né? Sim, Então, sim. agora, igual você falou, olha, a maior zona erógena é o clitóris, mas e depois, os segundos? Provavelmente o segundo e o terceiro já começa a ser diferente para cada um. De cada um. E, como você falou, né? A gente tem uma vivência por conta do marketing, por conta dos vídeos, por conta de tudo que aparece, até da produção ideal de corpo, de que só existe um jeito certo de fazer sexo. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que isso é muito importante. Não existe um jeito certo de fazer sexo. Existe um jeito que faz as pessoas felizes, né? E você vai descobrir muitas vezes isso com o quê? Com a comunicação, com a troca, com a intimidade, de compartilhar com o parceiro, com a parceira, o que que você quer, o que que você gosta, os seus limites. Olha, até aqui eu me sinto respeitada. A partir daqui eu não só não gosto, como não sinto prazer, como eu me sinto desrespeitada. E eu acho que é essa parceria, não é isso? É isso aí, é isso aí. As pessoas chegam muito com tabus e com amarras, né, Melissa? A gente precisa flexibilizar, entender que o sexo ele não tem padrão, que a gente precisa entender essa sexualidade, né? E a pessoa precisa entender isso também. Exatamente. Gente, essa live de hoje, ela foi um pedacinho, né? Como vocês viram, eu realmente trouxe assuntos, questões do material que a professora Francisca Stefano produziu para o curso de terapia cognitiva sexual, que vai acontecer nesse final de semana, online, na versão ao vivo. Melissa, eu não posso participar esse final de semana, não tem o menor problema. Todos os nossos cursos que são oferecidos na modalidade ao vivo, eles passam por um processo de edição para otimizar as aulas e nós disponibilizamos a gravação da aula. Melissa, mas na gravação da aula eu vou tirar dúvidas com a professora como? A hora que você quiser, meu bem. Todos os cursos do Semente Psicologia tem um grupo de WhatsApp, cada curso de WhatsApp exclusivo dos alunos e da professora. A Francesca já está com a gente já há algum tempo. Ela é professora do curso de Fidelidade e Terapia de Casal, Recursos para Intervenção. Ela está até hoje, né, ali disponível, tirando a dúvida dos alunos que estão, né, inclusive há 5 minutos atrás acabaram de comprar um curso de infidelidade e de terapia sexual. Então ela está ali. Olha, eu assisti o curso, tive acesso ao material, estou com uma dúvida, não entendi. Os alunos têm 120 dias para assistir e rever quantas vezes quiser esse curso, tá? São 120 dias para... Ah, mas eu posso ver quantas vezes quiser. Se quiser ver todo dia, pode ver todo dia, tá? E o material, inclusive, tá top. Foram 8 artigos, mais 5 materiais complementares. Mas todos os materiais da aula podem fazer download e imprimir. Pode fazer download, imprimir, colar no caderninho, não tem problema. E o material fica com você. Além do certificado de capacitação de 12 horas emitido pelo Semente Curso de Psicologia. Se você está aqui comigo, aqui ao vivo, e não quer perder essa oportunidade, acesse o nosso site www.sementepsicologia.com.br e acesse o curso de Terapia Cognitiva Sexual. Mesmo se você não puder participar ao vivo, você já vai ter acesso ao material, já é incluído no grupo e já pode estar lendo, tirando dúvidas com a professora, ok? A professora Francesca também é a professora do nosso curso de Infidelidade e Terapia Sexual, que já está disponível na versão de gravação da aula e vai ser a professora do mês que vem, que é sobre relacionamento abusivos. A Francesca vai falar sobre relacionamentos abusivos e violência familiar, um tema que nessa pandemia tá dando pra falar, né? Infelizmente, a familiar, com as relações abusivas e a violência familiar aumentou significativamente. Mas a gente vai deixar para falar desse tema depois da segunda-feira. A partir de agora, a gente está aqui disponível, tanto no nosso WhatsApp quanto no nosso e-mail, para você ter todas as informações e todos os acessos que você precisar a respeito do curso de terapia cognitiva sexual.
sobre valores, a ementa, você acessa no site www.sementepsicologia.com.br. Fran, a gente tem que fazer isso mais vezes, Fran. Tem, né, Melissa? A gente bate bola, boa bola junto. A gente bate Valeu, boa muito bola obrigada. junto. Boa bola junto. Um beijo grande para todos, obrigada aí. Olha, queridos, um beijo grande e a partir de amanhã vai estar ao vivo, essa live vai estar no nosso canal do youtube.com/semente psicologia. Um grande abraço a todos. Tchau!